juntos mais uma vez. Eu abraço a cada um motivado, cheio, repleto e desejoso de partilhar com você também da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom que você entendeu. Deus Pai, obrigado. Estamos aqui. Nosso tema de hoje, queridos, onde está Paulinho? Continua sendo vivendo a mutualidade cristã. Ele está piscando aqui, desculpa, irmãos, problema técnico. Estamos vivendo a mutualidade cristã. Pronto. No mês passado, o nosso irmão Renato compartilhou já sobre esse tema. E ele nos levou a meditar a respeito disso que você está lendo aí, que a vida na igreja é desenvolvida pela prática da mutualidade cristã. Ele se utilizou naquele dia de Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 17. Não sei se você se recorda. Se você não se recorda ou não participou dessa palestra, dessa pregação, você pode acessá-la no site da Borda, baixá-la para o seu computador, MP3, ouvir no carro, dar de presente para alguém, vale muito a pena. E naquela manhã, Renato nos levou a meditar sobre essas 5 virtudes que devem revestir os cristãos para a prática da mutualidade na igreja: misericórdia, a bondade, a mansidão, e obrigado, a humildade e a longanimidade. Vamos nos acertar aqui. Hoje eu gostaria de retomar o Colossenses capítulo 3 e verso 12. Agora foi. Obrigado, querido. Bênção. As coisas que acontecem, né, no âmbito também espiritual, para quem entende e está ligado espiritualmente no que acontece aqui. Eu quero retomar esse versículo, Colossenses capítulo 3 e verso 12. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. E junto com vocês, aprofundar um pouco esse aspecto específico, falando a respeito da afetividade. E diante disso, quero lhes afirmar que a afetividade, já que você é uma pessoa eleita, santa e amada por Deus, é essencial para o seu crescimento espiritual, para a sua vida espiritual. Ter e viver essa afetividade, como Colossenses 3,12 nos apresenta, é essencial para que você cresça espiritualmente. Você quer crescer espiritualmente, querido? Amém. Sim ou não? Sim. Pergunte a pessoa ao seu lado se ela quer crescer. Você estava com saudade disso, né? Desculpe os meus críticos, mas hoje eu não teve jeito. Se você quer crescer espiritualmente, é preciso abraçar-se com a afetividade. Mas gostaria de defini-la com vocês antes de seguirmos adiante. O que essa palavra desse texto significa? Afetividade tem a ver com a prática de um coração terno, ou a demonstração de ternura do coração. Um interior afável, amoroso, que seja cortês nos relacionamentos interpessoais. Você vai perceber no Novo Testamento que essa afetividade é o laço que une as pessoas em Cristo. Um sentimento que perpassa a mim e me liga ao outro e o traz para perto. E
Num mundo como o nosso, queridos, em que a afetividade pode ser vista claramente no trânsito todos os dias, na verdade, o trato com o seu marido, com a sua esposa, quando você acorda de manhã, cadê ali o Flávio? Disse que eu ia falar, Flávio. Ou no trato com os filhos, com os netos, que carência temos de afetividade. Ela, na verdade, queridos, é um milagre de transformação do nosso interior que vai sendo embrutecido no dia a dia da vida, no estresse, naquilo que vivemos, antes das provas, depois delas, acordando de manhã, isso tudo vai embrutecendo o nosso ser e vamos achando que somos gente feita para a realização de tarefas, cumprir objetivos nessa vida. E a nossa lista de tarefas é a nossa prioridade e vivemos em função delas. E quando vamos fazendo as tarefas, vamos deixando de lado o cuidado com o nosso interior e naturalmente a afetividade vai indo embora. É um milagre de transformação também desse nosso centro gravitacional naturalmente egoísta. Vivemos ao nosso próprio redor o tempo todo, não é verdade? Não é verdade? Você se olhou no espelho hoje de manhã, penteou o cabelo, vestiu-se, passou perfume, espero que sim, escovou os dentes. E assim não é todos os dias da sua vida. Nosso centro gravitacional somos nós mesmos. E a afetividade nos leva ao amolecimento do nosso coração, a mudança desse centro gravitacional para Cristo e de Cristo para as outras pessoas. Então poderia resumir dizendo que é a ação de ser um instrumento de afeto para o próximo. E eu, como alguém escolhido por Deus, e que Ele também escolheu derramar sobre a minha vida amor e santidade, só posso escolher vivenciar essa afetividade, porque ela é essencial para o meu crescimento espiritual. Mas como é que se reveste alguém de afetividade? Como alguém que vive nessa realidade pode retomar o caminho da afetividade? Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã 2 atitudes que você pode levar para casa e trabalhar com elas a fim de revestir-se de afetividade para você mesmo, para com Deus e nos seus relacionamentos. Estão aí as 2 atitudes. Você poderia lê-las com a pessoa ao seu lado, por favor? Não limitar a afetividade. É isso. Acompanhe-me, por favor, até 2 Coríntios 6, e versos 12 e 13, onde vamos encontrar o apóstolo Paulo confrontando a limitação de afetividade de um corpo, de uma igreja, assim como a nossa aqui nessa manhã. O texto diz o seguinte: vocês não têm limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. De afetividade das pessoas de Corinto para com Paulo. Ele diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Paulo havia escrito a primeira carta aos Coríntios, confrontando os queridos com a sua falta de maturidade espiritual no trato relacional. Gente que estava convivendo como nós o fazemos aqui, mas que em vez de buscarem juntos a maturidade, estavam entregues a práticas carnais. Gente que investia forte no partidarismo e no orgulho,
tentando sobrepujar os outros, ser o mais importante no seio daquela igreja. E Paulo escreve a primeira carta batendo forte nisso, exortando duramente aqueles irmãos. Bom, eu creio que Paulo esperava que a reação deles fosse outra. Mas perceba aqui, nesse capítulo 7, verso 8, que em vez daquela palavra atingir o objetivo e sensibilizar o coração das pessoas, eles ficaram chateados com Paulo. Em vez de operar um milagre de transformação interior, o grupo se fechou ainda mais. E aí chegamos ao nosso texto. Em nós, ou em mim, Paulo falando, vocês não têm limites, mas vocês estão limitados em vossos próprios afetos. Há limites na sua afetividade. Isso é muito comum quando você confronta alguém com a palavra de Deus e ele não gosta. Perdeu o amigo, não é? Ele já passa por você e te cumprimenta diferente. Assim foi com Paulo. Agora, queridos, quando alguém tem essa facilidade de limitar o seu afeto para o outro, revela na verdade um estado de doença emocional e espiritual. Essa criancice o afeta emocional e espiritualmente. E uma das manifestações mais claras na vida de alguém afetado por esta doença é o seguinte: vou chamar de seletividade. Ela se manifesta dessa forma. É a capacidade que desenvolvemos de discriminar pessoas, então limitando a nossa afetividade. Não partilhamos essa afinidade e afetividade com todas as pessoas. E alguém pode dizer, bom, mas seletividade tem o seu lado bom. Mas se você pensar friamente, vai perceber que, de modo muito natural e comum, essa seletividade mostra-se como um mecanismo de relacionamento caído, em que selecionamos pessoas, categorizamos pessoas, as distribuímos segundo um julgamento pessoal nosso. E muitas vezes fazemos isso sem as conhecer. Você já julgou alguém pela fátia, pela expressão dela? Olha aí ao seu redor, veja se as pessoas que estão aí são simpáticas ou meio carrancudas, quem está devendo dinheiro. Eu estou vendo alguns aqui. Quem é que levantou com o pé direito, pé esquerdo? Fazemos isso naturalmente. Mas, queridos, muitos textos do Novo Testamento nos mostram que a seletividade, nada mais, nada menos, é a acepção pura de pessoas. O que o mestre confrontou, o que o Novo Testamento por completo mostra ser completamente contrário à postura cristã de alguém que é eleito em Deus, que é santo e amado. Alguém que vive nessa esfera de espiritualidade não pode se dar ao luxo de fechar a sua afetividade, de limitá-la a um grupo de pessoas. Agora a pergunta que não quer calar: você tem facilidade em ser seletivo? Você tem desenvolvido facilmente essa habilidade de discriminar pessoas, de limitar a sua afetividade? Vou lhe dar 1 hora para você pensar. Bem, existem muitos motivos para essa seletividade manifestar-se. Talvez você possa não conhecer bem as pessoas que estão ao seu redor. Então, naturalmente, desculpe a expressão, você fica na sua, esperando então que alguém venha até você, porque fica chato você cumprimentar alguém que você não conhece, não é verdade?
Eu me sinto meio deslocado ao fazer isso. Mas se eu pedisse agora para que você abraçasse ou apertasse a mão de alguém, certamente você agiria segundo uma seleção interior. E isso não é bom. Outra razão é que quando vivemos um relacionamento quebrado, temos a facilidade de limitar a nossa afetividade. Já temos um relacionamento quebrado que carregamos dentro de nós, às vezes nos ferindo ainda mais, como se alguém carregasse um cadáver atrás de si, um grande peso. E esse relacionamento quebrado vai influenciando você, endurecendo e agindo dentro de você como um facilitador dessa seletividade. Talvez você seja facilmente seletivo porque já foi muito machucado. E gato escaldado tem medo de água fria, não é? E se você tivesse uns 2 dias para eu contar como sofri nos meus relacionamentos, como as pessoas me magoaram, me machucaram, o que é que você gostaria que eu fizesse? Eu me fecho para não sofrer ainda mais. Pode ser uma boa justificativa, mas meramente humana, não diante de Deus. Porque você tem um novo status. Você é eleito em Deus, santo e amado. Que Deus é esse que lhe considera eleito, santo e amado e não pode fechar as machucaduras da sua alma? Mas eu sei que isso é difícil porque eu mesmo vivi muito tempo mastigando o jiló emocional, sabe? Sem tempero. Ou talvez você seja aquela pessoa que está conquistando o seu lugar ao sol, então gosta de pessoas só do seu próprio nível. Eu só me relaciono com pessoas do meu nível, entendeu, irmão? E eu não vou me delongar exemplificando quais seriam essas categorias de nível. Ou talvez você realmente decidiu ser a pessoa difícil por egoísmo. Eu sou bonito para chuchu, meus irmãos. Então, para eu cumprimentar alguém, precisa ser também igualmente bonito. Não é o seu caso, irmã. Brincadeira, querida. Mas não é assim que lidamos naturalmente, queridos. É aqui que voltamos a 2 Coríntios 6 e verso 13, em que Paulo escreve com toda paciência e afeto para aqueles irmãos, dizendo, em retribuição a essa atitude de limitação da sua afetividade para comigo e entre vocês, eu vos falo como um pai a filhos. Olha que carinho, que maturidade de Paulo. E os exorto a que deixem o seu coração ser aberto. E eu fiz essa tradução considerando que Paulo aqui, no original grego, se utiliza de um verbo imperativo passivo. É preciso que você deixe o seu coração ser aberto. Ou seja, é preciso deixar que o Espírito Santo faça essa obra em você, querido. Que não basta simplesmente uma decisão, porque nós somos assim, somos caídos mesmo. A minha naturalidade me leva para ser seletivo, orgulhoso, prepotente, que não enxerga ninguém a não ser que eu tenha algum tipo de interesse naquela pessoa. É preciso que o Espírito Santo venha e me encha de dentro para fora e realize esse milagre em mim. Mas não é interessante que é você que decide ser aberto por Ele? Ô Senhor, abre o meu coração, eu desejo não limitar a minha afetividade. Confie em Deus, querido.
para essa obra da sua vida. Você é eleito, você é santo e amado. É claro que Deus vai fazer isso em você, querido. Não importa o quanto você foi machucado, esse milagre vai acontecer. Diga a Ele: eu quero, Senhor, abrir o meu ser e quero que o Senhor entre e faça de mim gente nova. Que eu me sinta amado e que esse amor de Cristo passe por mim como afetividade nos meus relacionamentos. Porque a afetividade para esse tipo de crente que quer ser maduro é essencial para o seu crescimento espiritual. Não dá para abrir mão disso. Se não me relaciono bem com as pessoas, o mesmo se dará com Deus. Se não tenho afeto pelas pessoas, o mesmo se dará na minha relação com Deus. Ou você pensa que essa relação não pode ser batizada pelo seu egoísmo? Já a segunda atitude que pode nos levar a um revestimento poderoso dessa afetividade está aí. É praticar a afetividade. Primeiro eu decido não limitá-la e depois decido praticá-la. E agora chegamos a Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 5. Veja só que coisa linda esse texto. Se há alguma motivação em Cristo, se há alguma exortação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição. Se você puder, grife essa expressão aí no seu texto, por favor. E aqui nesse versículo, queridos, Paulo traz à tona experiências espirituais tão profundas que mostram que a igreja é um lugar de vida, de relacionamento prático, que envolve uma interação emocional e espiritual poderosíssimas, queridos. Por isso Cristo escolhe orar para que você seja com o seu irmão um, seja com ele um. Que desenvolva essa afetividade, que se mostre numa unidade poderosa, num propósito espiritual. A igreja é assim. Veja que coisas maravilhosas Paulo relaciona aqui. E aí chegamos ao verso 2. Diante disso, e como Paulo espera a manutenção desses valores espirituais basilares, ele pede aos irmãos: completem a minha alegria, queridos, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Deixe-me explicar melhor o que seria isso. É um estado de relacionamento profundo que começa em uma decisão. E essa decisão se une com ações de amor, que se esparrama por uma busca pela unidade de alma, de pensamento, que gera entre nós uma atitude correta diante de Deus, de mim mesmo e do próximo. Uma escolha que só faz aprofundar a afetividade que compartilho com as pessoas. Mas aí chegamos ao verso 3. Paulo cita isso porque, novamente, é a nossa naturalidade, queridos. Por favor, nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente. Como é o final do versículo, queridos? Considerem superiores. E se você caminhar até o capítulo 4 e verso 2 de Filipenses, vai perceber que Paulo escolhe dizer aos irmãos que ele conhecia os conflitos interpessoais
que estavam brotando dentro daquela igreja também. E diz que aqueles irmãos, capítulo 4 e verso 2, precisam dissipar esses conflitos, retornando à prática dos objetivos de vida cristã. Porque quando a igreja desenvolve essa unidade, ela se torna um corpo que reflete a glória de Deus. Agora você pode pensar comigo, quem é o maior interessado em não ver a igreja em unidade? O agente do mal, o demônio, está agora mesmo dedicado, investindo pesadamente em semear entre nós confusões, desentendimentos, desamor. Situações que começam pequenas e vão ganhando um volume. Isso é o demônio fazendo esse ataque contra a afetividade, tentando dessensibilizar os corações e nos dando a impressão de que estar aqui é como estar num campo de futebol, só que com um pouco menos de bagunça, né? Eu assisto e vou embora. Não tenho comunicação nem interação com essas pessoas. Mas ele está diante de gente que Deus escolheu e que derrama sobre essa gente a bênção de ela ser gente amada e separada por Ele. Louvado seja o seu nome. E é por isso que essa gente que é pecadora, mas que tem o poder de Deus sobre a sua vida, pode se levantar nessa manhã, clamando pelo poder do Espírito, que os renova de dentro para fora, e faz-nos viver mais uma vez a maravilha de sermos um em Cristo Jesus. Capítulo 2 e verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Por que isso é tão importante? Oferecer-se como canal de afeto para o próximo é muito importante. Assim eu vou ser semelhante ao Mestre Jesus. E quero encerrar dando-lhes algumas sugestões práticas de como praticar colocar em prática, então, efetivar essa afetividade na sua vida. Comece, querido, destruindo a influência dessa seletividade dentro de você. Você tem acompanhado as bem-aventuranças à noite, é um bom motivo ao ler aqueles versículos de buscar um quebrantamento. Preciso ser quebrantado, Senhor. Senão vou ser tão mais orgulhoso do que eu já sou. Comece por aí, abra mão disso, destrua essa influência. Depois, querido, entregue o seu afeto para ser instrumento nas mãos de Deus, a fim de edificar pessoas. Você já pensou nisso alguma vez? Que oração estranha é esta? Senhor, que eu seja canal do seu afeto para alcançar pessoas. Essa semana recebi um e-mail da nossa irmã Elaine e da Daniela, falando de um momento difícil, com a passagem do Pedrinho, que está em glória diante do nosso Deus, lugar que eu gostaria de estar também. Em breve eu chego lá, mas não agora. E ela compartilhava muitas coisas no e-mail. E uma delas foi a importância da terapia do abraço. Não é isso, Elaine? Como foi importante para você, as pessoas chegando, às vezes sem falar nada, não é? Dando um abraço em você, na Dani. Passando o afeto que só alguém que recebe de Cristo tem para dar.
Que coisa linda foi isso. Obrigado, Senhor, porque pessoas estão sendo canais desse afeto para outras pessoas. Estão edificando gente com um ato assim tão singelo, mas tão significativo. Decida entregar o seu afeto para ser instrumento nas mãos de Deus. Depois, querido, em todos os lugares para onde você for, seja gentil e trate as pessoas com afeto. E você vai perceber que elas vão te olhar diferente. Vão perceber que existe algo de errado com você. E aí se abrirá a oportunidade de você dizer que o que você está vivendo é o enchimento do Espírito de amor, que vem pela graça de Deus. Eu era e sou naturalmente como todas as pessoas, mas quando eu entrego o meu coração a Cristo, Ele me enche e eu consigo olhar para você nesse elevador, sorrir e te desejar que Deus te abençoe de todas as formas durante o seu dia. Louvado seja Deus. Depois você pode começar a entrar aqui nesse templo de uma forma diferente, disposto a deixar o seu lugar de conforto. Você sabe que já deve ter algum lugar cativo, não é? Não é isso? Lugar onde você sempre se senta. Talvez você possa começar a escolher um outro lugar, mais perto de outras pessoas que comumente você não vê. Deixando o lugar de conforto. Vamos sentar em outro lugar hoje. Mas a gente vai sentar longe dos nossos amigos? Só hoje, vai. Depois enxergue as outras pessoas, queridos. Enxergue as outras pessoas. Veja as pessoas que Deus tem trazido. Venha para esse lugar querendo ser um canal de amor de Deus para essas pessoas. E cumprimente essas pessoas com afeto, principalmente aquelas que você não conhece. Ofereça a sua mão, um abraço, um sorriso, quem sabe um beijo no rosto, se houver liberdade para isso. Mas demonstre que aqui, nesse lugar, as pessoas que entram aqui são batizadas por essa aura de amor, de graça, de misericórdia, que a gente que vive eleita, santa e amada nesse Deus. Eu sei que a vida nos causa muitas machucaduras e mágoas, e as ofensas nos tiram o brilho, a alegria relacional. E talvez você seja como eu fui há um tempo atrás, tão fechado para ser curado por Deus. Mas você pode essa manhã, à distância de uma oração, abrir o seu coração e pedir que o Espírito Santo que mora em você te inunde de uma forma que venha curar, venha pensar, sanar as suas feridas. Eu quero ser gente nova, Senhor. Se eu sou tão santo e amado pelo Senhor, por que não posso ser curado dessas feridas? Comece, deixe o seu coração ser aberto e você vai viver esse milagre. E depois busque um grupo pequeno, onde você possa desenvolver melhor essa afetividade. Por que isso é tão importante? Porque a afetividade é essencial para o seu crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Não limite a sua afetividade e nem deixe de praticá-la. É isso, queridos. Precisamos orar. Ó Senhor, nós temos tanta facilidade em transformar esse tempo numa reunião religiosa. Temos tanta facilidade em transformar esse tempo numa vivência sem vida. Temos tanta facilidade em esquecer que somos eleitos, amados do Senhor,
Temos tanta facilidade em esquecer que só não fomos arrebatados porque ainda o seu amor precisa fluir a partir de nós, a favor das pessoas. Eu clamo por mim e pelos meus irmãos que vão participar desse momento da ceia. Que decidam agora deixarem-se abrir pelo poder do seu Espírito, negando sua natureza, negando anos de vivência e convivência com realidades pessoais, a fim de serem curados, transformados, para que seu Espírito ponha um sorriso nesses lábios, possa acender a sua luz no coração entenebrecido, possa fazer ressurgir nessa manhã gente feita nova, de dentro para fora, pela sua graça. É o que eu peço em nome de Jesus. Que assim seja. Então talvez agora, se você quiser, possa levantar-se e dar um abraço afetivo na pessoa que está mais próxima. E eu brinco, não abrace só os bonitos, abrace os feios também. Olha o Reginaldo. Amém, querido. Que agradeço. Amém, querido. Sua vida. Amém. Você também, querido. Graças a Amém. Amém. Você também. suas palavras, Amém. sua prática. Amém. A minha também. Muito bem. Que gostoso ver você abraçando e sendo abraçado. Agora, tenho visto algumas pessoas mexendo no seu celular. Se você está mandando um abraço para alguém pelas redes sociais, também vale. Pode dar um abraço. Se a pessoa estiver aqui, em vez de mandar um torpedo, um SMS, vai até ela, dá um abraço. Muito bem, queridos. Que bênção. Aleluia. Para essa mesma igreja de Corinto, Paulo, que escreveu tanto sobre a importância dessa mutualidade que se expressa no afeto, eu como um canal de afeto para o meu irmão, para aqueles que não conhecem a Cristo, diz que a ceia era um momento muito importante de revelação dessa comunhão. Ela anuncia a morte de Cristo por nós na cruz, o seu sofrimento, o preço que ele paga, mas a decisão corajosa de fazê-lo. Louvado seja o seu nome. Por isso essa mesa é do Senhor, não é aqui da Igreja Batista. Nunca vai ser. E ao redor dessa mesa se reúne uma família. Gente que teve a mesma experiência de ser feito novo de dentro para fora. Talvez pessoas que ainda não amadureceram na fé, por isso estão tão fechadas em si mesmas. Mas que hoje seja o primeiro passo para que você conquiste para você mesmo essa condição de caminhante, daquele que está andando no caminho com Cristo, a fim de conquistar a imagem dele em si mesmo, maturidade que te leva a ser como ele, a favor das pessoas. Comumente, Paulo explica que problemas relacionais afetam esse momento. Por isso, cada um precisa avaliar-se a si mesmo. Primeiro, o relacionamento que tem desenvolvido com Deus e depois com as pessoas.
Não tem como ter um ótimo, excelente relacionamento com Deus sem ter relacionamento ótimo e excelente com as pessoas. Essa maturidade vai levar você a viver isso. Então, se existe algo no seu coração, querido, um relacionamento quebrado, um piso do passado, alguma coisa que possa depor contra esse chamado para a comunhão, tenha um momento particular de oração. Compartilhe com Cristo isso. Senhor, quero me livrar desse peso. Pode ser a falta de perdão em relação a alguém que está próximo ou longe. Pode ser a falta de perdão para si mesmo. Examine-se, pois. Converse pessoalmente com Cristo, porque você é eleito, santo e amado. Peça essa renovação. E depois, coma do pão e beba do cálice. Pois ao fazer isso, você anuncia a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha, e você veste a camisa do amor de Cristo que te fez gente nova e se compromete a viver isto a favor de outras pessoas, irmãos e principalmente aqueles que não o são. Assim que Ele nos faz gente nova. Então você pode, depois desse momento de avaliação, sair do seu lugar. Só orientamos para que você venha pelas pontas, volte pelo meio, pegue o seu pão, o cálice e aguarde até que todos sejam servidos ou sirvam-se, e nós vamos comer o pão e tomar o cálice juntos.
Agradecemos a Deus pelo sacrifício de Cristo por nós na cruz. Agradecemos a Cristo pela coragem e decisão eterna de buscar gente como nós e escolher abrir-nos o novo e vivo caminho pelo seu sangue, para voltarmos em breve à casa do Pai, pessoalmente. Estamos na fé, estamos na expectativa, vivemos os seus propósitos aqui, mas em breve vamos estar com todos os nossos irmãos que já estão vivendo esse privilégio de vê-lo face a face. Então juntos vamos tomar essa ceia servida pelo próprio Cristo. Aleluia. Baixe sua cabeça, agradeça pessoalmente. Se dispõe a viver por essa fé. Agora coma do pão e beba do cálice com toda alegria na sua alma e agradecimento em seu coração. Comamos e bebamos, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua manifestação. Te damos graças, Senhor, por tudo que aconteceu nesses momentos que estivemos juntos. Vamos ficar em pé, vamos terminar com uma mensagem bastante forte. Eis que vem breve sobre as nuvens dos céus. É a nossa esperança. É a esperança que o Jesus Cristo colocou na ceia. Até que eu volte. Então vamos cantar com toda alegria esse canto.
recompensa de todos nós, para distribuir, para retribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. Eis que vem, vestido em toda a glória dos céus, Rei dos reis, Senhor de todos, único Deus, para distribuir, para retribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. A trombeta soará, convocando os que são seus. Ele reunirá, Ele arrebatará, se nos transformará. Eis que vem, breve sobre as nuvens do céu, tem nas mãos a recompensa de todos nós, para distribuir, para retribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. Eis que vem, vestido em toda a glória dos céus, Rei dos reis, Senhor de todos, único Deus, para distribuir, para distribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. Uma trombeta. A trombeta soará, convocando os que são seus. Ele reunirá, Ele arrebatará, se nos transformará. Eis que vem, breve sobre as nuvens do céu. Eis que vem, breve sobre as nuvens do